receitas advindas de exploração do capital do Estado, da prestação de serviços do Estado, ou exploração, todas realizadas pelo próprio Estado, serviços também do Estado, transferências correntes, advindas de outros entes, e outras receitas correntes quando a gente não consegue encaixar nessas demais. E as receitas de capital? Nós temos as operações de crédito, que são as operações de crédito. Dívida, né? Endividamento. Temos receitas advindas de quê? De alienações de bens do próprio Estado. Sai lá do imobilizado e vem aqui para receitas de capital. A amortização de empréstimos, no caso a gente tem que diferenciar aqui empréstimos concedidos pelo próprio Estado em que ele vai sendo pago e vai sendo amortizado. Transferências de capital, outras receitas de capital e receitas de capital intra-orçamentárias. O que seriam as intra-orçamentárias? Entre os próprios entes da administração pública, a transferência de recursos, ela vai acontecer e também não poderia ser computada diversas vezes, ocorrendo o que poderia ensejar o erro aqui na contabilização dessas receitas. Então, elas são classificadas como intra-orçamentária e evita-se que haja a contabilização mais de uma vez dessas receitas. Essa classificação legal, eu trouxe aqui um fluxogramazinho, para que a gente veja, da receita orçamentária, nós temos as correntes e de capital, e as receitas correntes, todas aquelas relacionadas, constam aqui, tributária, patrimonial, industrial, correntes e diversas, e as de capital, operações de crédito, alienações de bem, amortização de empréstimos e transferências de capital. Também trouxe aqui, para facilitar o estudo de vocês, um quadrinho com especificando por item de receitas correntes e receitas de capital, o que poderia se encaixar como receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes. Por quê? A gente pode falar sobre tudo isso? Pode, mas é necessário que vocês sentem um pouquinho, né? Vejam a 4.320, vejam o manual técnico do orçamento, embora pareça longo, até a página 70, 76, 80, não me recordo aqui de cabeça, mas vale a pena fazer a leitura, principalmente para aqueles que querem realizar provas e concursos da área jurídica, né? Procuradorias, não só as procuradorias, a advocacia da União, magistratura, Ministério Público, ou mesmo para aqueles que querem prestar provas para os tribunais de contas. Além daqueles que vão participar de provas, também temos aqueles ocupantes de cargos eletivos e que, após entrarem como eleitos prefeitos e diversos do executivo municipal, distrital, estadual e federal. Federal, a gente já, lá no plano da União, nós sabemos, a presidência da República, todo o seu staff, mas no plano dos municípios, nós precisamos ainda, e a professora Ana Carla trabalha com isso, né, de dar treinamento, explicar a elaboração de projetos de lei. É preciso que os novos gestores, eles desconhecem completamente, assim como os graduandos, graduandos não, né, os estudantes ainda da graduação em Direito, porque o Direito Financeiro não está lá nas disciplinas de última fase, antes de vocês fazerem o TCC e se graduarem. Então, apesar de ser cansativo, e muitos alunos, e principalmente prefeitos, falam, nossa, mas é isso tudo. E não tem jeito de não ser, porque como é que a gente consegue elaborar o orçamento e como é que nós conseguimos ter a previsibilidade de receita e elaborar o gasto se nós não conseguimos saber e aplicar a 4.320 que vai ser realizada em todas as esferas dos entes da administração pública, nacional e os subnacionais. Então, tentando motivá-los aqui, sejam estudantes de direito, ou aqueles interessados pelo direito financeiro, ou aqueles que estão nas escolas do legislativo, essa compreensão é importante para que, estimulação de
ou melhora da arrecadação. 2, para que saiba elaborar um orçamento que possa ser, de fato, aplicado, executado. Então, temos aqui à esquerda as receitas correntes e à direita as receitas de capital, para vocês darem uma olhada. Agora, nós tínhamos que falar, no encontro de hoje, sobre a receita pública e falamos sobre a classificação da receita pública sob o aspecto doutrinário e a classificação da receita pública sob o aspecto legal e a especificação dessa classificação legal que compreende em cada uma dessas receitas, tanto correntes quanto de capital. A segunda etapa, a segunda parte do nosso encontro de hoje está previsto para falarmos sobre as espécies tributárias. E por isso que, no início do nosso encontro, eu fiz uma contextualização tanto do direito financeiro quanto do direito tributário. E por quê? Porque, como eu disse, naquelas fases da receita pública em que há o recolhimento, quando eu disse que chega a receita e ela entra com definitividade para os cofres públicos, se encerra ali a parte do direito tributário e começa o direito financeiro, o tratamento daquela receita pública. Como acontece até que esse recurso chegue especificamente, o recurso decorrente da exação tributária, então nós estamos falando, eu tenho certeza que vocês lembram, da receita ordinária derivada. Os tributos vão se encaixar doutrinariamente como uma receita ordinária derivada. Temos uma exceção aí em relação aos empréstimos compulsórios em função da sua previsibilidade, mas na classificação doutrinária também estamos aqui como uma receita derivada. O problema é a questão de ser ordinário, mas já vamos falar sobre as espécies tributárias. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 conceitos, um do professor Hugo de Brito e o outro do professor Luciano Amaro, sobre o direito tributário. Vou ler só o do professor Hugo de Brito, para que a gente não fique aqui com um tempo além do necessário só na conceituação. Ramo do direito, que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. Eu gosto muito dessa definição, porque quando eu leio essa definição em sala, os alunos costumam ter uma reação muito descontente, para ser suave, porque a parte da definição que fala protegendo o cidadão contra os abusos desse poder e limitando o poder de tributar, para mim isso é claro, mas para alunos de graduação, por vezes não é. É claro que, na minha visão, e se a gente faz uma leitura histórica, um estudo histórico desde a época Idade Média, a gente pode pensar assim, ou antes ainda, quando não existia o Estado no formato que a gente conhece hoje em dia, enquanto nação, delimitação de território, povo, consensualidade, um governante específico, não existiam leis que protegiam e limitavam a atividade do Estado. O Estado precisava de recursos, em geral, para guerras, e ele simplesmente ia lá e tirava tudo que podia e mais um pouco das pessoas, dos contribuintes, falando aqui contribuinte no sentido lato, mas sempre fazendo a ressalva que a gente sabe que da diferença de contribuintes para responsável tributário. Então, quando houve uma evolução, a ascensão da burguesia, a ascensão dos estados nacionais, começou a haver uma necessidade, inclusive por codificação das leis, de forma geral, o Código Civil já era o direito comum existente, depois nós vemos o surgimento do administrativo, e do administrativo vai surgir o financeiro e um pouco depois o tributário. Nós vemos, e para mim é muito claro, e precisa ficar claro para todos, que o direito tributário é sim uma garantia de contribuinte, uma limitação da ânsia do Estado de arrecadar. Se fala em carga tributária elevada atualmente,
Imagina se não houvesse a limitação, se não houvesse os princípios, ou seja, as limitações constitucionais ao poder de tributar. As limitações constitucionais ao poder de tributar, os princípios e as imunidades, se não houvesse, qual seria o limite? E aí, falando de limitação e sem querer fugir do tema, talvez já fugindo um pouco, quando nós falamos do princípio da capacidade contributiva, uma limitação constitucional ao poder de tributar, através de um princípio constitucional tributário, nós vemos que não fosse isso, como é que nós poderíamos falar de limitação da excessiva carga tributária? Mais um parêntese dentro do parênteses. A carga tributária elevada ela deve ser considerada por ente tributante e não a carga tributária geral, já decidido e apreciado pela jurisprudência. Então, não adianta fazer o somatório de toda a carga dos três níveis de entes federativos, União e os 2 subnacionais, que não vai funcionar. O conceito de tributo. Qual o nosso conceito de tributo trazido pelo nosso Código Tributário Nacional? Conceito fundamental, muito rico para a gente. Cada pedacinho desse aqui tem uma função, traz aqui uma conclusão do que é e do que não pode ser um tributo. Nós temos aqui, no artigo 3º do CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, olha só, prestação pecuniária compulsória, tá aqui, já falamos, soberania do Estado, a exação e coercitividade. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tem provas que vêm trazendo a literalidade do artigo, tirando umas partes dele. Então, algumas vezes, como fala o professor Sabag, tem que decorar. Não é o propósito aqui, mas dependendo das aspirações em relação a participar de processos de seleção, esse artigo tem que ser visto com muito carinho, né? E, às vezes, até mesmo de tanto estudar, ele acaba virando uma realidade, sua integralidade na nossa memória. Que não constitua sanção de ato ilícito. É fundamental. A quantidade de questionamentos e avaliações que trazem historinhas colocando que tributo pode ser sanção de ato ilícito, o artigo 3º do CTN deixa claro, tributo não é sanção de ato ilícito. E aí existe lá, mais para frente, uma confusão, mas se a multa, a obrigação acessória, quando descumprida, gera a obrigação de pagar a multa, e aí você tem a execução fiscal com o tributo acompanhado, obviamente, dos juros e da multa. Como é que fica isso? Não se confunde. Nós temos a obrigação acessória, que é a obrigação de fazer ou não fazer, e o descumprimento da obrigação acessória gera um dever de pagar, e quando passa a existir a obrigação de pagar, a obrigação acessória se converte em principal. Então, o tributo não é sanção de ato ilícito. Instituído em lei, tributo deve obedecer ao princípio da legalidade. Tributo deve ser instituído por lei, em regra, lei ordinária, tá? E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quando nós falamos de atividade administrativa plenamente vinculada, nós pensamos o quê? A administração tributária. E aí, a atividade administrativa plenamente vinculada, nós vemos que não existe aqui espaço para discricionariedade. E nós vamos ver lá, se eu não me engano, 142 do CTN ou 144, que fala do lançamento, mas no artigo específico que fala do lançamento, vem a especificação em relação à obrigação de lançar, inclusive com previsto na parte própria do lançamento, responsabilidade funcional do servidor que não faz. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.